ministro nas tuas mãos, Senhor. Deus, usa ele segundo a tua vontade, Senhor. A palavra é tua, assim como ele também é seu, Senhor. Deus, o Senhor tem toda a autoridade de usar, Senhor Deus amado, o teu canal de bênção para a sua igreja nessa noite, Pai. A sua palavra sendo ministrada através do Espírito Santo, fala o coração da tua igreja, para que o povo, Senhor Deus amado, venha entender a tua palavra e venha armazenar na calma do coração. Assim, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, o céu está baixinho. Nós estamos sentindo a presença de Jesus. A presença de Jesus é nítida. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. Meus amados, hoje vou fazer uma reflexão com os irmãos. Quantos já se colocaram no lugar de Deus um dia, quando pedem alguma coisa? Senhor, me abençoa com um projeto. Quantos já se colocaram no lugar de Deus? Se você fosse Deus, você se abençoaria? Hoje eu vou fazer uma meditação com os irmãos, amém? Os irmãos poderiam sentar. Senhor Samuel, capítulo 12. Isso. Escuta esse louvor. Ainda bem que é do Senhor que nós dependemos. Porque se fosse eu, o que ele falou? Eu não me ouvia. Se eu estivesse em seu lugar, negaria socorro para mim. Ainda bem que é do Senhor que eu dependo. Ainda bem que é do Senhor que é misericordioso. Meus amados, intitulado Natan repreende Davi. Diz assim: e o Senhor enviou o profeta Natan a Davi. E entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas, vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha que ele comprara e criara, e havia crescido junto com ele, com seus filhos.
E igualmente do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e ele tinha como filha. E vindo um viajante, um homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para cozinhar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeirinha do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Aqui o profeta Natan está chegando ao rei Davi, porque no capítulo 11 nós podemos ver que Davi, na época que era para ele estar guerreando, ele estava passeando no palácio, passeando pelo terraço do palácio. Na época que o rei era para estar na guerra com o povo, a tropa estúpida do comandante. Mas ele falou: vou descansar. Meus irmãos, quantos de nós às vezes nos pegamos descansados na fé? A palavra vai falar que ele, passeando pelo palácio, viu uma mulher tomando banho, nua, Batseba. E ele se admirou com a beleza da mulher. E chegou no criado e falou: quem é aquela senhora? Ele falou: é a mulher de Urias, soldado. Traz ela. E ele pegou, adulterou com ela. Davi tomou ela para si. E aqui a Bíblia vai nos falar que ele saciou a vontade dele de carne, a fome de carne momentânea, e mandou ele embora. Pode ir embora para sua casa. Meus irmãos, o pecado é assim. Por um instante, por um segundo, nós trocamos aquilo que mais queremos para a vida pelo momento. Aquilo que nós mais lutamos na vida, jogamos fora por causa de um momento. Segundos. Mas ele não contava alguma coisa. A mulher mandou bater lá na porta do palácio. Falou: Davi, estou grávida. E agora? Agora você imagina o rei de Israel, a lâmpada de Israel se apagando. E ali já começou a bolar, a planejar como que ele ia tirar o escândalo do castelo do homem segundo o coração de Deus. Como que ele ia tirar o escândalo do homem segundo o coração de Deus? E ali, irmãos, nós vemos que a carne, ela mortifica o nosso espírito. Toda vez que você faz a vontade da carne, teu espírito morre. O espírito milita contra a carne, assim como a carne milita contra o espírito. É nítido a luta. Nós somos inimigos mais de nós mesmos do que do próprio diabo. Porque o diabo, ele pode interferir até uma certa parte. De uma parte para cá, ele potencializou a energia e você abraçou. Ele mostrou e você foi. E aqui nós vamos ver que esconder o pecado às vezes é pior do que você confessar. Meus amados, ele estava cego. O pecado cega a gente. A gente peca, ainda mais pecado do que escândalo. A gente quer tirar e afastar aquilo de: meu Deus, vai acabar com a minha vida. O que vão dizer? O que vão falar? E agora?
E vai falar ali que ele escondeu o pecado. Joabe, seu primo, era o capitão. Ele mandou que Joabe mandasse o Urias de volta. E Urias voltou. E ele falou: Urias, soldado valente, vai, descansa na sua casa. E ele, saindo do castelo, mandou o quê? Um banquete para ele ter com a esposa dele. E ali ele dormia com a esposa dele. E ali estava salvo. Ia ficar beleza. Ele achou que ele pegou, matou a fome de carne, resolveu o problema e ficou tudo beleza. Mas não é assim as coisas no reino de Deus. Aqui nós vamos ver que Urias, homem íntegro, falou: como que eu vou ficar deitado com a minha mulher, sendo que meus companheiros estão na guerra, deitados ao relento, feridos de morte? E ele deitou na porta do palácio. E Davi falou: baixou a cabeça, tá bom, Urias, fique por mais um dia, amanhã eu te mando de volta. Ele embebedou Urias, cego pelo pecado. Em vez de se arrepender, em vez de falar: eu pequei, meu Deus, peguei, Israel, não, ele embebedou Urias. E a palavra vai falar que Urias deitou na porta do palácio. E ele já viu que não tinha mais como corromper aquele homem. Davi só podia estar possesso de demônios. Só um homem possesso para fazer isso. E a Bíblia vai falar que veio um viajante e ele deu de comer para o viajante. Quem era o viajante? É o mesmo viajante que passa na sua casa e você tem uma discussão com a sua esposa. É o mesmo viajante que passa por você e fala: vamos ali do outro lado, e você compra um copo, um amigo seu. É o mesmo viajante que você está tentando sair do vício da bebida e te fala: não, cara, vamos ali, tu bebe uma coca. E quando você vê, você está bebendo. É o mesmo viajante. E ali vai falar que junto com Urias ele mandou um recado para Joabe: o homem que está levando essa carga não pode voltar vivo. Bota ele na frente no campo de batalha e recua. Então eles levaram Urias para frente, para a hora que era o lugar mais vulnerável, onde ele sabia que estavam os soldados mais ávidos. E Urias foi morto. Não só ele, mas outras pessoas. Mas ali a Bíblia vamos focar nele. E Davi, quando chegou o recado, Urias morreu. Acredito que ele se recostou no trono real dele e falou: graças a Deus. Irmão, quando está pecando e está cauterizado pela iniquidade, tem gente que dá graças a Deus pelo pecado não ter sido descoberto. Mas a palavra vai falar assim, ó: de Deus não se zomba. Deus não se deixa enganar. Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Está em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Não passa nada despercebido dos olhos do Senhor. Você pode olhar para um lado, a rua está vazia, tu olha para o outro lado, a rua está vazia, tu olha no biquinho, o beco está vazio, irmão. Mas se você olhar para o céu, tem um homem chamado Jesus de Nazaré, filho do homem, e ele não dorme. Os olhos do guarda de Israel não fecham. Deus não dorme.
Deus vê tudo. A palavra vai falar que Ele esquadrinha até o íntimo da alma. Ele sabe o que está no teu coração. Ele sabe o que está no teu sentimento. Ele sabe o que está no teu pensamento. Ele sabe o que você fez dentro do teu quarto, com a porta fechada. Por isso a palavra vai falar assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta e ora no segredo, que teu Pai que te vê no secreto te recompensará. Então, meus amados, podemos ver que querer esconder o pecado piora, porque um abismo chama outro abismo. Não tem como você plantar pimenta e colher morango. Não tem como você viver uma vida dissoluta e colher uma delícia tranquila. Aí Deus falou com Natan, vai mais Davi, fala com ele, porque eu acho que ele achou que eu estou cego. Fala com ele. Eu imagino o coração de Natan. Você profetizar prosperidade, riqueza, fartura na vida de uma pessoa, todo mundo quer receber, né? Todo mundo, oh glória, aleluia, maravilha. Agora, quando você vai falar com o rei e ele matou Urias, ele não vai te matar por causa de uma mentira também para esconder? Estão contando para ele, Davi, tu pecou, ele não vai lá e vai te matar também? Imagina o coração. Mas, meu irmão, se Deus entregou uma coisa no teu coração, não retenha, entrega. O Deus que te revelou, Ele é fiel para te guardar. O Deus que te revelou é fiel para te fazer seguro. Ele faz a tua segurança. Glória a Deus. E Natan, chegando lá, falou com ele. Mas Natan usou o quê? Sabedoria. Se Natan chega com o pé na porta, Davi, tu fez isso ali. Talvez ele teria morrido mesmo. Mas ele chegou, Davi, vim trazer um caso para você. Porque na época dos reis eram assim: acontecia alguma coisa, as pessoas vinham ao rei e entregavam o caso para o rei e o rei julgava o caso. Natan falou: Davi, tem um caso para você julgar. Pode me atender? Posso, Natan? Mãe, caiu, vou jogar fora. Natan falou: então, Davi, tinha um homem rico cujo tinha gado em fartura, ovelhas em fartura, e o outro pobre que só tinha uma cordeirinha que ele guardara, que ele criara, que comia da comida dos filhos dele, bebia do copo dele, e ele criara como se fosse filha. Mas vindo um viajante, um homem rico, ele tomou a cordeirinha do homem pobre e cozinhou e deu para o viajante. E a palavra vai falar que Davi se encheu de ira e falou: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso tem que morrer. Ele falou: Davi, tu és esse homem. Imagina a cara de Davi. Quebrou ele. E Davi tinha um coração quebrantado. Tanto é que ele era chamado segundo o coração de Deus. Davi falou: eu peguei. Eu peguei contra o Senhor. E aqui vai falar, ó, de 5 em diante, de 6. No 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte esse homem é, e pela cordeirinha tornará quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, Davi,
Eu te livrei da mão de Saúl, Davi. Eu te dei a casa do Senhor. Eu te dei as mulheres dele. E te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, Davi, eu te daria o dobro. Eu te tirei de trás das ovelhas malhadas. Você não era nada, nem a tua família te respeitava. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é mal diante dos seus olhos. A Urias o Heteu você matou a espada, e a sua mulher você tomou por tua mulher, e ele mataste com a espada os filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará jamais da tua casa, porquanto desprezares e tomares a mulher de Urias o Heteu. A espada nunca mais se apartará da tua casa. Porque você fez em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Então disse Natã a Davi, porque pequei. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou, tu não morrerás. Mas todavia, porquanto com este feito deste sobremaneira aos inimigos do Senhor blasfeme, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Quem falou para Natã que o homem teria que restituir quantas vezes? 4. Não foi esse, querido? A filha, o filho dele, ele jejuou 7 dias, ficou lá na cinza e no pó, jejuando 7 dias, mas o filho veio a morrer. O irmão se apaixonou pela irmã e abusou dela, Tamar. Imagina para Davi, ele tinha 20 filhos, 19 homens e uma menina. Quem tem uma filha menina sabe como é o carinho diferencial que é ter uma filha menina. E ali o irmão abusou da Tamar. Então já teve um filho morto, filho de Betsela. A Tamar foi morta. Sabe por quê? Moralmente, naquela época, tu não vai mais ver falar da Tamar aqui. Elas eram jogadas para um lugar de esquecimento, porque era vista como impura. Então foi morta moralmente. E ali vai falar que o irmão vingou o estupro e matou o irmão. 3. O outro irmão se revoltou contra o pai e pegou, e ele, fugindo dos soldados de Joabe que estavam atrás dele, prendeu o cabelo na árvore, no trote do cavalo. E Joabe matou ele. Joabe é primo de Davi. Quando o irmão estuprou a irmã, Davi falou alguma coisa, meus amados? Não. Ele não tinha moral. Ele chorou, mas acabou. Absalão então, ele pegou, não falou nada.
Esqueci o nome do Absalom. Amnon. Então, Amnon ficou impune e passeando pelos corredores do castelo, o nariz empinado, e falou que ele jogou ela. Ele usou e tirou ela do barco. Sai daqui. Davi viu a filha ser desgraçada. A honra dela acabou. O outro ficou com o quê? Com ódio. Absalom pegou e matou o irmão. Davi falou alguma coisa? Não. Ele não tinha moral para falar. Ele tinha matado Urias. Joabe matou Absalom. Ele teve moral para falar com Joabe. Joabe foi cúmplice do assassinato. Olha o que degringolou o pecado. Olha a confusão que fez na vida de Davi, que era uma vida de vitórias, de conquistas, uma vida que todos olhavam para ele e viam os gigantes que ele derrubou, via os exércitos que foram conquistados. Daqui para frente, Davi vive nos Salmos. Tu pode ver Salmo 138. Davi já em depressão lamentando. Então, meus amados, hoje é dia. Hoje Deus te convida a um recomeço, a um reencontro, a um renovo. Às vezes você fez uma aliança com Deus tempos atrás e foi quebrada por causa do pecado. Às vezes você guarda uma coisa dentro do teu coração que você fala: eu nunca confessei para Deus. Mas toda vez que você ora, ou alguém fala assim: ora por mim, teu coração se constrange e tu fala: não sou digno. Então, meus amados, hoje Deus te chama. Se bater a voz, o Espírito Santo tocar no seu coração, não endureça. Obedeça a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, se você tem dúvida, é melhor pecar por excesso do que por negligência. Se você tem dúvida da sua salvação, se você tem dúvida se você pecou no meio do caminho, tropeçou e quer falar assim: Senhor, eu quero renovar minha aliança contigo, eu quero uma aliança zero. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode te dar uma aliança novinha, brilhando. Ele pode te fazer feliz outra vez. Ele pode restaurar a alegria do teu coração. Ele pode reavivar o espírito que uma vez esteve alegre. A morada que uma vez esteve cheia do Espírito Santo e hoje você se perdeu. Ou você está precisando de uma oração. Que tal o pastor? Que tal o presbítero? E nós podemos interceder por você e pela sua vida. Que você seja feliz. Que o Espírito de Deus é alegria. A gente somos os únicos que chamamos Ele de Papai. A gente somos os únicos que chegamos. Ele uniu a gente. O véu se rasgou, a cortina do tempo se rasgou de cima a baixo. Nós temos livre acesso ao Pai. Então, guarda o contato com o teu Salvador. Seja constante em oração. Quanto mais em oração, mais distante do pecado.
Quanto mais em oração, mais distante da queda. Quanto mais em oração, mais forte você fica. Quanto mais você ora, mais vigilante você fica. A palavra que eu tenho a dizer hoje, ser constante em oração. Ore uns pelos outros. E aqui eu deixo aqui um versículo aqui, ó, para finalizar. Colossenses 4. É um pedido meu à igreja. Continue firmes na oração, sempre alertas, e orem dando graças a Deus, e orem também por nós, para que nós possamos pregar a palavra da verdade. Assim eu agradeço essa rica oportunidade no nome do Senhor Jesus.